esta pergunta, ela dá sequência à vinda do Filho de Deus. Ela dá sintonia, porque Cristo está dizendo sobre os sinais visíveis antes da sua vinda. E aquele que é servo fiel, aquele que é servo fiel e prudente tem uma diferença. Você pode ser servo fiel e prudente, e você pode ser servo fiel e não ser prudente, como é o caso da maioria. Muito bem. Então isso aqui é falando sobre a vinda do Filho de Deus, né? Fala sobre a sua vinda, e ele faz essa pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Porque esta parábola, né, embora que muitas Bíblias, embora que muitas traduções não tragam a epígrafe, aqui trata de uma parábola dos dois servos: o servo fiel e prudente e o servo negligente. E quem está me escutando agora, ao consultar sua consciência, vai ter a facilidade, vai ter a liberdade de você saber se é um servo fiel e prudente ou se você é um servo negligente. Quem vai dizer isso para você, quem vai ajudar você, quem vai decidir a sua situação é a palavra de Deus. Agora, você tem que ter atenção, você tem que ser sensível, você tem que ter uma visão espiritual para se identificar neste momento. Então, o Ruach, o Espírito Santo vai fazer essa sua parte, vai revelar você, vai esclarecer você, vai iluminar você, vai sensibilizar você, vai falar a você. Agora, não endureça seu coração. Não endureça seu coração. Então, Yeshua diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Se você for servo de Deus, é o primeiro passo. Porque filhos de Deus é muitos. Aqui não está tratando, Yeshua não está tratando de filiação. Quem é filho de Deus? Todos quando receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus ao que crê no seu nome. Então, não está tratando de quem é filho de Deus. Quem é servo fiel? Você pode ser filho de Deus e não ser servo dele, né? Porque servo é aquele que serve, é aquele que agrada ao seu Senhor, é aquele que obedece ao seu Senhor, é aquele que está às ordens do seu Senhor. O servo não faz o que ele quer, mas o que é mandado ele fazer. E diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Agora, uma coisa interessante, uma coisa que muito forte, que faz com que nós nos identificamos, é o seguinte: ele diz que o Senhor constituiu. Olha, servo de Deus, se apresentando, sendo conhecido, sendo reconhecido como construção do homem, está cheio. São muitos na realidade. Mas a pergunta ela é muito forte, ela é pertinente, que pergunta que o Senhor formou, que o Senhor levantou, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, né? Que o Senhor tem uma casa que proclama o nome dele, o Senhor tem uma casa que transmite os oráculos dele, o Senhor tem uma casa que se busca ele, o Senhor tem uma casa que ele é louvado, e que votos são pagos, testemunhos são dados, louvores são levados aos céus, devido às suas maravilhas. Ele diz que o Senhor constituiu sobre a sua casa para oferecer o sustento a seu tempo. Por que a seu tempo? Primeiramente, Deus levanta, Deus constrói, Deus edifica, Deus realmente constitui a pessoa, mas essa pessoa precisa de um tempo, a pessoa precisa de um espaço de vivência espiritual para que ele possa amadurecer, para que ele possa realmente se preparar para executar justamente a vontade do seu Senhor. Por isso que ele usa a palavra mágica, na minha maneira de ver, a seu tempo. Porque se você for prudente,
como diz aqui o contexto, no versículo 45, você vai entender qual é a hora que você vai se levantar. Qual é a hora que você vai ter a liberdade de agir. Qual é a hora que você vai realmente mostrar para as pessoas, da parte de Deus, o que Deus tem por você para abençoar os outros. É por isso que diz, há seu tempo. Aí quem é o servo fiel e prudente? Né? Prudente, por que prudente? Para fazer conforme a vontade de Deus. Prudente, para fazer de uma maneira que Deus seja louvado. E por que fiel? Para permanecer, para conservar, para ir até o fim, para não parar, para não realmente desistir de fazer aquilo do qual ele foi constituído. Né? E foi Deus que constituiu. Há um preço? Mas há uma honra paralela a tudo isso. Né? Tem contrariedades, tem interesses diferentes, tem, mas tem que saber que foi Deus que constituiu. Isso é honroso, isso dá alegria, isso dá liberdade, isso dá convicção, isso dá visão espiritual, porque foi Deus que constituiu. Então é bom entender isso. Então essa pergunta é muito forte. E diz, para dar sustento pelo seu tempo. Quando isso acontece, quando tem esse servo fiel, quando tem esse servo prudente, né, que assim ele age, o que acontece? Aí tem uma promessa para ele. Yoshua não quer sacrifício de ninguém, de maneira que a pessoa não venha a ser honrado e recompensado. Aí ele faz uma promessa que só ele pode fazer.